Na edição da reportagem especial de hoje, vamos dar continuidade à história sobre a hidrobase em Calheta de São Martinho, que alberga ainda alguns mistérios. Um marco para a aviação em Cabo Verde, que entretanto deu os primeiros passos antes de 1928. Um dos marcos da entrada de Cabo Verde na rota transatlântica foi a partir desta pequena localidade de Calheta de São Martinho, em Ribeira Grande de Santiago, onde foi construída uma hidrobase. O engenheiro francês Raymond Vanier esteve há algumas semanas em Cabo Verde a procurar o lugar ideal para acolher a hidrobase e elegeu a Baía de Águas Calmas, em Calheta de São Martinho. Entretanto, antes da chegada dos franceses e seus hidroaviões, Calheta de São Martinho foi desbravada por um pirata britânico. Esta baía já é conhecida há muito tempo, porque em 1578 Francis Drake, corsário britânico, desembarcou aqui com os seus esbirros antes de pilhar a cidade velha. Contudo, a hidrobase de Calheta de São Martinho, na Ilha de Santiago, ainda alberga alguns mistérios. Destaque para o casco de um navio afundado, um rebocador que provavelmente dava apoio na construção da hidrobase. Ele está afundado a cerca de 500 metros da baía, já no início do alto mar. Raymond Vanier, no livro dele Tout pour la ligne, menciona um rebocador português que dava apoio durante a construção da hidrobase. Eu não verifiquei ainda bem esta história, mas seguramente que o navio que jaz é da mesma época e é um rebocador, mais ou menos deste tipo. Este navio que vemos na fotografia é o rebocador Volga, que foi registrado na ilha de Madeira nos anos 20 do século XX. E no fundo do mar encontramos o casco do navio, em bom estado. E o que é mais interessante é a caldeira. Pois se tratava de um navio a vapor, tipo de embarcação que deixou de ser usada no país nos anos 80. Mas a localidade de Calheta de São Martinho tem preservada no fundo do mar parte de uma história distante. E aqui, por acaso, a caldeira é a parte melhor conservada do navio. O porão do navio, aqui temos ainda a vista lateral da caldeira, e o porão do navio é colonizado pelos corais. O mergulho é interessante, de dificuldade média, e assemelha-se a uma visita no museu subaquático. Os compartimentos do porão parecem um aquário. Calheta de São Martinho assumiu ser de grande relevância no passado na rota transatlântica. Atualmente, a localidade onde residem cerca de 5 famílias recebe alguns turistas e a calma baía continua a ser um ponto forte da zona que podia ser transformada numa marina, sugere o investigador. Entretanto, os primeiros passos da aviação em Cabo Verde foram dados antes de 1928, à altura que um hidroavião pousou em São Martinho. Em 1922 tivemos aí a passagem de hidroaviões na ilha de São Vicente, que era de fazer a travessia que era para ir para o Brasil. Comemoraram no ano passado o centenário desta viagem, que foi a passagem de Gacotinho e Sacadura Cabral e São Vicente, fizeram uma escala técnica que era para ir para o Brasil. E esta travessia foi comemorada no ano passado no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi um marco histórico. E a evolução seguiu o seu percurso natural, debaixo de olhares curiosos, de quem se recorda daquela época e algumas passagens históricas, como, por exemplo, quando as avionetas faziam o trajeto do aeródromo da Praia Santa Catarina de Santiago ou Tarrafal ou ainda Maio e aterravam em campos de futebol. Ou ainda do início das ligações entre as ilhas. Era um avião forrado a tela, que nós, os miúdos na altura,
fomos lá tocar com o dedo para ver se era realmente de papelão. Nós dissemos que era de papelão. Por ignorância, não conhecíamos o material, chamamos que o avião era de papelão. E ele então fazia trajetos, voos da praia Mosteiros, praia Baía das Gatas e, evidentemente, ao sábado. Mas antes de fazer os voos pelas ilhas, recorda Sousa Fabião, o avião que veio de barco foi rebocado de um antigo cais que ficava no largo em frente ao atual arquivo histórico, na zona da Gamboa, passando pelo platô antes de chegar ao aeródromo de Achada Grande Frente. Foram acontecimentos que datam da década de 1950. Uma década marcante que começou com a aprovação dos estatutos que permitiam o início da atividade aeronáutica no arquipélago em 54, seguido da criação do Aeroclube de Cabo Verde em 1955 por um grupo de cidadãos sob o comando de Joaquim Ribeiro, mais conhecido por Quinquim Ribeiro. Entretanto, uma nova era começou para a aviação no país a partir de 1975, data da independência de Cabo Verde, com a criação da Direção-Geral da Aviação Cabo-Verdiana. E, naturalmente, Cabo Verde acompanhou a evolução da aviação pelo mundo. Atualmente, centenas de aviões riscam os céus a todo momento e em todas as direções, ligando os pontos do globo. E os mais ousados realizam shows de acrobacia aérea. E o avião, que funcionava com a cabina aberta e a segurança praticamente nula, passou a ser considerado um dos meios de transportes mais seguros do mundo.